noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Começa a análise do áudio da caixa preta do avião que caiu e resultou na morte do ministro Teori Zavascki. E Procurador-Geral da República pede urgência ao Supremo Tribunal Federal na definição sobre o novo relator da Lava Jato. Tudo isso você confere a partir de agora com a gente aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. A gente já começa o noticiário hoje com informações sobre a investigação, essas primeiras análises a respeito do áudio que estava no gravador lá do avião que caiu e resultou na morte do ministro Teori Zavascki. Quem tem os detalhes para a gente é Carolina Pimentel, diretamente da redação da Agência Brasil. Boa noite, Carolina. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, informou hoje que conseguiu recuperar os dados do gravador de voz da cabine do avião que caiu na última quinta-feira no mar em Paraty, com 5 pessoas a bordo, entre elas o ministro do STF, Teori Zavascki. O equipamento foi resgatado por mergulhadores da Marinha na tarde da última sexta-feira e agora os técnicos do CENIPA conseguiram extrair a gravação dos últimos 30 minutos antes do acidente. Em uma análise preliminar dos dados, não foi encontrada anormalidade no sistema do avião, segundo o CENIPA. E a reportagem da TV Brasil conseguiu imagens exclusivas da retirada dos destroços do avião em Paraty. As imagens foram cedidas por Alain Meirelles e a reportagem completa você pode conferir dessa retirada aí dos destroços. A gente está vendo aí algumas imagens exclusivas da TV Brasil, cedidas por Alain Meirelles, aí da retirada dos destroços do avião que caiu em Paraty e que resultou aí na morte do ministro do STF, Teori Zavascki. Essas imagens são exclusivas da TV Brasil. A reportagem completa sobre a retirada dos destroços você confere no Repórter Brasil, que começa às 7h45. Rosiane. Obrigada, Carolina. E você também que está acompanhando a gente pela rádio, quiser detalhes, tiver como depois acessar o site da Agência Brasil ou tiver possibilidade de assistir ao jornal daqui a pouquinho, então você confere essas imagens exclusivas lá no site agenciabrasil.ebc.com.br. A gente continua falando sobre esse caso, da morte do ministro Teori Zavascki, e hoje a gente tem a informação de que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele pediu ao Supremo Tribunal Federal urgência numa definição sobre quem será o novo relator da Lava Jato, a maior investigação de corrupção já existente no país. Foi feito esse pedido ao Supremo Tribunal Federal, não há um prazo para essa determinação, mas a gente lembra que na próxima semana já tem uma retomada de trabalhos do Poder Judiciário, então uma expectativa em relação a uma agilidade sobre essa escolha. Ainda falta uma decisão oficial da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Mas Carmen Lúcia já fez algumas consultas e quem tem os detalhes sobre como tem andado essa agenda da ministra em relação a essa decisão é Jéssica Gonçalves, diretamente dos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiane. Pois é, a presidente do STF, Carmen Lúcia, autorizou os juízes auxiliares do ministro Teori Zavascki a retomarem a partir de hoje os procedimentos para que as delações de executivos da Odebrecht sejam homologadas no âmbito da Operação Lava Jato. O ministro Teori Zavascki era o relator da Operação Lava Jato e, ele trabalhava durante o recesso nas 77 delações da Odebrecht que estão no gabinete dele. Essas delações estavam prestes a ser homologadas, ou seja, a serem validadas como provas. Teori já tinha autorizado que os juízes auxiliares começassem esta semana a ouvir os delatores sobre informações dos 800 depoimentos colhidos pelo Ministério Público Federal. A ministra Carmen Lúcia passou boa parte da tarde de ontem no gabinete de Teori Zavascki, onde conversou com os juízes auxiliares do ministro. Por causa do sigilo dos processos, não é possível saber se essa autorização para que os depoimentos sejam retomados se refere apenas a uma delação específica, ou se a todas elas. Portanto, essa expectativa continua, Rosiane.
Vamos da Câmara agora, então. Obrigada, Jéssica. E ainda sobre essa expectativa, sobre a escolha do novo ministro, a gente lembra, a gente já comentou aqui, o presidente, no caso, o novo ministro que vai ser o relator, o presidente da República, Michel Temer, já deixou muito claro que só vai decidir o novo nome do ministro para a vaga aqui no Supremo Tribunal Federal depois que o STF tiver alguma decisão em relação a esta relatoria, né? Essa relatoria da Operação Lava Jato. Mas a expectativa, obviamente, em relação ao próximo ministro que virá ao Supremo Tribunal Federal é muito grande, o que gera uma mobilização, inclusive, intensa no ambiente jurídico para que se possa, de alguma forma, tentar influenciar em quem será esse novo ministro, né? Que aí tem toda uma questão de notório saber. Agora, Mariana Jungmann, a nossa repórter de política aqui em Brasília, ela tem algumas informações até de uma situação, a gente pode dizer, inédita, né, Mariana, sobre justamente esse trabalho para tentar indicar ou sugerir de alguma forma nomes. Boa noite. Atípica, né, Rosiane Kennedy? Boa noite. É que a Associação dos Juízes Federais, a AJUF, resolveu se antecipar com relação a essa escolha do do presidente Michel Temer e lançou um edital para que os seus juízes associados sugiram nomes para essa indicação do Supremo Tribunal Federal. A ideia da AJUF é montar uma lista tríplice com 3 nomes para submeter ao presidente da República, de modo que Michel Temer possa escolher entre esses 3 nomes. Não há nenhuma obrigatoriedade de que Michel Temer escolha algum nome dentro dessa lista tríplice, mas isso já é usual, por exemplo, na escolha do Procurador-Geral da República. Rodrigo Janot, da última vez, foi escolhido também dentro de uma lista tríplice que é submetida pelos procuradores gerais da República. Então, a ideia da AJUF é fazer algo semelhante, sugerir ao presidente da República uma lista com nomes que tenham sido previamente sugeridos, Rosiane Kennedy, pelos juízes federais e assim evitar a politização excessiva em torno da escolha para o futuro ministro. Obrigada, Mariana Jungmann. Agora a gente vai mudar de pauta. Há novidades em relação àquela investigação referente à chapa Dilma Temer. Estou só conferindo aqui se a gente já tem essas informações com a Rádio Nacional. Então a gente vai diretamente lá porque Jéssica Gonçalves tem novidades em relação a esta apuração. Pois é, Rosiane, o Tribunal Superior Eleitoral notificou o presidente Michel Temer e a ex-presidente Dilma Rousseff sobre um relatório da Polícia Federal que investigou o trabalho de 3 gráficas prestadoras de serviço à chapa Dilma Temer nas eleições de 2014. O conteúdo do documento é sigiloso, mas, segundo o tribunal, uma força-tarefa analisou informações obtidas a partir da quebra dos sigilos bancários das gráficas VTPB, Serviços Gráficos e Mídia Exterior, Focal Confecção e Comunicação Visual e Rede Seg Gráfica Eireli. As investigações foram realizadas em 20 locais de 3 estados, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Após o recebimento do relatório, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Herman Benjamin, determinou a oitiva de mais 5 testemunhas. Os depoimentos serão colhidos no dia 8 de fevereiro no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O processo que investiga a chapa Dilma Temer foi movido pelo PSDB e pela coligação Muda Brasil, que teve como candidato a presidente o senador Aécio Neves. Eles acusam a chapa de abuso de poder político, econômico e de autoridade. Rosiane. Obrigada, Jéssica. E olha, a gente volta a falar de Lava Jato, mas não em relação à relatoria, não. É que há novidades em relação a conseguir retomar, conseguir arrecadar novamente, né, resgatar dinheiro que foi desviado. Quem tem informações para a gente é Carolina Pimentel. Entrou uma reportagem agora há pouco, né, Carolina, no site da Agência Brasil, tratando justamente de dinheiro que foi resgatado ali, que era dinheiro desviado pelo doleiro Alberto Youssef. Você já tem esses detalhes? Tenho sim, Rosiana. Esse dinheiro foi resgatado depois de um acordo com autoridades suíças. Com isso, o Ministério
da Justiça conseguiu repatriar $1.600.000 que estavam depositados em contas offshore na Suíça em nome de João Procópio Junqueira de Almeida Prado, que foi preso na Operação Lava Jato por atuar como laranja do doleiro Alberto Youssef. Se a gente for fazer corresponder o valor em reais, esse valor dá pouco mais de 5 milhões de reais. Procópio ele firmou um acordo de colaboração premiada em maio de 2015 com o Ministério Público Federal e com a Força Tarefa da Lava Jato. Pelo acordo, ele se comprometeu a repatriar valores depositados em contas bancárias na Suíça. Rosiane. Obrigado, Carolina. E a gente lembra, né, que há outros trabalhos de resgate, né, de recuperação desse dinheiro no exterior. Inclusive, já foi feito balanço do Ministério Público apontando o montantes aí históricos, até porque são recordes em arrecadação e que sempre remete a gente àquela indagação, né, o que está se conseguindo trazer, fora o que ainda não se descobriu que está no exterior. Então, assim, a gente sugere a você que tenha curiosidade de ter detalhes sobre todos esses volumes já arrecadados da Lava Jato, de fato, é entrar lá no site agenciabrasil.ebc.com.br, porque lá tem várias reportagens em todos os momentos a respeito desses acordos de delação, quanto ficou negociado para resgate do volume e também para pagamentos de multas. Agora a gente vai falar de política. Ontem a Mariana Junkman contou para a gente aqui em primeira mão, nos corredores do poder, que havia um encaminhamento para um acordo do PSD lá na Câmara dos Deputados, justamente para fechar um acordo para apoiar ali a candidatura à reeleição do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia. E houve avanço, pelo menos em termos de manifestação sobre esse tema, né, Mariana? É verdade, Rosiane Kennedy. Conforme a gente adiantou ontem, de fato, o PSD anunciou hoje o apoio a Rodrigo Maia, bancada do PSD. Isso acabou mexendo com uma outra candidatura da Câmara, a de Rogério Rosso, que é do PSD. Diante do anúncio do partido oficial hoje de que vai mesmo apoiar a candidatura de Rodrigo Maia, Rosso cogita retirar a candidatura dele. Ele divulgou uma carta aberta hoje, um pouco mais cedo, na qual falou sobre a necessidade de definir novas pautas para a Câmara dos Deputados e modernizar a gestão da Câmara, e disse que amanhã, às 11 horas da manhã, ele vai anunciar a definição dele se permanece candidato à presidência da Câmara ou não. Agora, Rosiane Kennedy, a gente teve um anúncio de um outro apoio a Rodrigo Maia hoje. Ele esteve em Minas Gerais, reunidos com a bancada mineira lá em Belo Horizonte, e o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, que é mineiro, disse que o PSDB está fechado com Rodrigo Maia e vai apoiá-lo. Ele não quis falar por outros partidos, mas disse que acha que Rodrigo Maia vai ter uma vitória arrebatadora entre os deputados mineiros. E é curioso, né, Mariana, a gente esclarecer porque toda essa articulação na reta final, inclusive com essa possibilidade, se vai recuar ou não, no caso a candidatura de Rogério Rosso, é porque se a gente for remeter a outros momentos de candidatura, como foi lá atrás a candidatura e eleição do ex-deputado cassado Eduardo Cunha, naquela ocasião, realmente ele ganhou, teve uma vitória esmagadora no plenário da Câmara, mas quem não foi com ele ali terminou ficando fora do comando da Câmara dos Deputados. A gente lembra que, por exemplo, o PT, na época, não ficou com nenhum cargo na mesa diretora. E isso, para um partido, é um peso político muito grande, porque você perde força política dentro da Câmara dos Deputados. Consequentemente, existe toda uma articulação agora dos partidos para garantir apoio a determinadas candidaturas, mas também terem a garantia de que estarão com seus representantes na mesa diretora. Então, tem que ver os próximos passos em relação às candidaturas que vão se confirmar ou não, saber se vai para segundo turno ou não. A gente vai contando todos esses bastidores para você aqui diariamente. Mariana, só mais uma observação. É importante lembrar também, Rosiane Kennedy, que Rodrigo Maia ainda não oficializou para a imprensa que é candidato, embora esteja claramente fazendo campanha, se reunindo, pedindo votos, e que também, que quando ele foi eleito para esse mandato tampão,
o que se dizia nos corredores do poder aqui da Câmara dos Deputados era que o acordo era que ele poderia ser novamente candidato agora à reeleição. Você confere tudo com a gente aqui. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai trazer informações de serviço na área de educação e também teremos atualizações das informações sobre a crise penitenciária no país. Aguarda um pouquinho, a gente volta já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você conferiu conosco detalhes sobre a investigação em torno já do material coletado na caixa preta do avião que caiu e resultou na morte do ministro Teori Zavascki. Conferiu conosco também movimentações na área política. E agora, neste bloco, a gente começa falando de saúde, a situação de casos de febre amarela no país. Ontem a gente já tinha dado aquela confirmação de 32 mortes em Minas Gerais por problema com febre amarela. Hoje eu conversei com o ministro da Saúde, agora à tarde eu conversei com o ministro Ricardo Barros para saber justamente esta situação. Você confere com a gente agora essa entrevista. O que me disse Ricardo Barros. Ministro, obrigado por nos atender. Boa tarde. A primeira pergunta que eu faço é se há surto de febre amarela no país ou onde é possível dizer que existe já um surto da doença. Boa tarde. Existe surto de febre amarela em Minas Gerais. Nós estamos fazendo um bloqueio, já distribuímos vacinas extras para o Espírito Santo, sul da Bahia e norte do Rio de Janeiro, além de Minas Gerais. E nós esperamos que isso fique controlado. Qual é a maior preocupação, de fato, do Ministério? É que a vacinação aconteça o mais rápido possível. As vacinas já estão entregues e nós esperamos que a população procure o mais rápido a vacinação e também a vigilância dos estados faça a busca ativa de pessoas que moram em regiões mais afastadas, até porque essas pessoas que estão na zona rural estão mais sujeitas a serem infectadas pelo Aedes silvestre. Então, estamos trabalhando também na busca ativa e indo vacinar as pessoas onde elas estão. Agora, a questão da vacinação, ministro. Há vacina suficiente? Qual é a recomendação que o Ministério está fazendo? Como é que isso deve ser tratado nas secretarias estaduais, por exemplo? Nós estamos entregando mais 1 milhão de vacinas para o Espírito Santo. As vacinas são suficientes, então nós temos um problema com o fornecimento das vacinas. Ministro, muito obrigada por nos atender, viu? Boa tarde. Obrigado, Rosé. Um abraço. Olha, aí nesta conversa que eu tive com o ministro, ele também fez 2 observações. Ele disse não acreditar, fez outras 2 observações, né? Ele disse não acreditar que houvesse algum problema de subnotificação no país sobre os casos de febre amarela. Ele ressaltou que existe uma equipe do Ministério da Saúde monitorando permanentemente esse registro de casos e que esse monitoramento é feito hora a hora, com o recebimento dos dados pelo país e que aí, portanto, ele está seguro de que tem recebido todos os dados sobre novas notificações. Eu perguntei ao ministro também se havia algum temor no Ministério de que chegasse a ocorrer caso de febre amarela em área urbana. Ele me disse o seguinte, que existe um trabalho para evitar que isso aconteça, mas que não existe um temor e ressaltou, inclusive, que o último caso de febre amarela em área urbana ocorreu em 1942 e por isso justamente eles fazem todos esses bloqueios, né, quando tem esses casos na área rural e fazem esse bloqueio mais intenso agora, principalmente em regiões como esta de Minas Gerais, onde já há um surto confirmado pelo Ministério da Saúde para evitar que isso chegue até a área urbana. Agora a gente fala de um outro problema, que é a questão da crise penitenciária no país. Vamos saber com Carolina Pimentel o que há de atualização de dados em relação a isso, até porque desta vez, hoje, né, Carolina, ocorreu problema também em São Paulo.
Isso, Rosiane, foi no interior de São Paulo. Houve uma rebelião no Instituto Penal Agrícola, na cidade de Bauru, no interior paulista. Mais de 150 presos fugiram. 90 já foram recapturados, segundo a polícia. O tumulto começou durante a revista de rotina, por volta das 8h30 da manhã, quando um agente penitenciário viu um preso usando um celular. Os presos chegaram a queimar colchões e os bombeiros foram acionados. Por causa dessa rebelião, a Prefeitura de Bauru suspendeu o atendimento à população e lojas e bancos na cidade também fecharam as portas. Agora, Rosiane, mais notícias sobre o Rio Grande do Norte, onde a crise continua. A tropa de choque voltou a entrar na penitenciária estadual de Alcaçuz, que fica na região metropolitana de Natal. Os policiais revistaram celas em busca de armas, celulares e drogas, além de fazer a recontagem dos detentos. Essa ação também faz parte para garantir a segurança das equipes que estão construindo um muro de container para separar os presos de facções criminosas rivais. Não houve resistência dos detentos quando os policiais entraram no presídio, apesar de muitos presos continuarem circulando livremente pelo pátio do presídio. E o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, falou hoje sobre novas medidas para ajudar o Rio Grande do Norte a conter essa crise prisional. Mas quem acompanhou essa entrevista do ministro foi Mariana Jungmann, que tem as informações agora. É com você, Mariana. Eu estive hoje em um evento que teve a participação do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e ele falou sobre o envio de tropas federais para os estados. Alexandre de Moraes assinou hoje a autorização para que um grupo de agentes penitenciários que vão integrar a Força Nacional de Segurança siga para o Rio Grande do Norte, que vai ser o primeiro local onde esses agentes federais vão atuar. Vamos ouvir um pouco do que explicou o ministro a respeito da atuação desses agentes lá no Rio Grande do Norte. Nós não tínhamos a possibilidade de atuação dentro dos presídios como agentes penitenciários, até porque a Força Nacional, nesses 12 anos em que ela foi criada, ela é composta, na sua parte ostensiva, preventiva, por policiais militares. A partir de uma série de pedidos dos estados e governadores, de secretários de assuntos penitenciários, então foi criada a partir de agora, dentro da Força Nacional, criado ainda inicialmente, mas criado uma força, tarefa de intervenção penitenciária, com agentes penitenciários. Quem cuida de preso, quem sabe o protocolo em relação aos presos são os agentes penitenciários. Cerca de 100 homens, entre agentes federais e cedidos por alguns estados, vão compor aí esse braço da Força Nacional que vai atuar diretamente nos presídios. Alexandre de Moraes falou também hoje sobre esse episódio que a Carolina Pimentel citou lá na penitenciária em Bangu. O ministro... Bauru. Em Bauru, em São Paulo. O ministro explicou o que aconteceu lá e disse que já está tudo dentro da normalidade. Vamos ouvir o que ele disse. A situação em Bauru já está controlada, é um regime semiaberto, é uma fazenda em Bauru, uma fazenda grande onde é realizado o regime semiaberto. A partir de uma ocorrência disciplinar pela manhã, um agente penitenciário, ele verificou que um dos detentos estava com o celular, apreendeu esse celular e a partir disso os demais detentos se revoltaram contra esse agente, ocorreu uma fuga, já 79 detentos já haviam sido recapturados e está tudo na normalidade. E agora a gente fala de educação, prestação de serviços, e isso obviamente remete a gente diretamente para o estúdio da Rádio Nacional. Quem tem informações para a gente é Jéssica Gonçalves.
Rosiane, as inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada, estão abertas. E já no primeiro dia, muitos estudantes não estão conseguindo acessar a área de inscrição no site do programa. O MEC, o Ministério da Educação, reconheceu em nota que há dificuldades no acesso à página na internet e diz que está tentando resolver os problemas. O órgão afirmou ainda que nenhum aluno será prejudicado. O SISU seleciona estudantes para instituições públicas de ensino superior com base na nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Até sexta-feira, o candidato vai poder conferir as vagas e pesquisar as melhores opções de curso. Ao todo, são 238 mil vagas em 131 instituições públicas. Rosiane, voltamos com você. Obrigada, Jéssica. E olha, a gente, como sempre, traz algumas informações também dos corredores do poder internacionais. Hoje, a Aline Moraes conta pra gente o que é que aconteceu, que possibilidade de reviravolta é essa lá na Inglaterra, sobre aquela decisão que houve, que ficou conhecido como Brexit, que trata de permanência ou não do Reino Unido na União Europeia. Teve novidade sobre isso, ela nos conta agora. A Suprema Corte Britânica decidiu hoje que o Poder Executivo precisa da aprovação do Parlamento para poder deslanchar o processo do Brexit, para que a Grã-Bretanha possa sair oficialmente da União Europeia. Quem estava ditando esse processo até agora era a primeira-ministra Theresa May. A decisão não significa que o Brexit poderá ser revertido, mas que os parlamentares poderão ajudar a definir como a saída deverá ser negociada com o bloco europeu. O Partido Nacionalista Escocês, por exemplo, já diz que vai propor aí umas 50 emendas à legislação do Brexit. O Partido Trabalhista também falou em propor mudanças, mas que não vai tentar bloquear, barrar o processo de saída. O governo disse que a legislação será apresentada em breve e que ainda espera manter o cronograma e conseguir o aval para iniciar as negociações até o fim de março. É com você, Rosiane. Obrigada, Aline. Com essas informações, a gente encerra hoje nos Corredores do Poder. Eu espero você amanhã. Boa noite. Até lá. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Até amanhã.